Você reparou que ao trabalhar com números negativos, nós mudamos o conceito de adição. Antes a gente conhecia adição apenas com números positivos, como nesse caso aqui, 7 mais 13, né? Então a gente tinha uma ideia de adição que era como se você tivesse duas quantidades, para adicionar você junta uma com a outra, né? Esse é o conceito. Por exemplo, para fazer 7 mais 13, a gente juntava isso aqui, e aí dava o resultado 20. Então é a junção, a união dessas duas quantidades, 7 mais 13 e 20. Quando a gente começou a trabalhar com números negativos, a gente precisou rever esse conceito, porque não tem sentido você juntar um bloquinho que tem um valor negativo. Um bloquinho que você enxerga, ele é positivo. Como é que você pode enxergar uma coisa que é negativa, né? Então é difícil visualizar isso. Então nós podemos mostrar aqui um novo conceito dessa interpretação de adição que é compatível com o que a gente fez agora. Olha só, aqui nós temos representações de números positivos e negativos, né? A gente não pode mais enxergar os números simplesmente como quantidades positivas, como é o caso dos bloquinhos. Para a gente trabalhar com números negativos, a gente tem que visualizar alguma coisa que possa ser negativa, que tenha um valor maior ou menor, mas que possa ser positiva ou negativa, tá? Vamos considerar que a gente representa os números na reta numérica e o lado direito representa os números positivos e o lado esquerdo representa os números negativos. Então, como é que a gente representaria, por exemplo, o número 3 e o número 5? Bom, o 3 e o 5 são números positivos, então eles têm um sinal. Esse sinal aqui, no caso dos números positivos, ele é opcional. Você não é obrigado a colocar esse sinal. A gente normalmente não coloca, mas a gente sabe que ele está lá, né? É um número positivo. E tem alguns números que são maiores e outros são menores em intensidade. Por exemplo, o número 3, ele tem uma intensidade menor do que o número 5, né? O 5, ele teria digamos assim, uma intensidade maior. Então a gente introduz aqui um conceito que é o comprimento de um número, que a gente chama de módulo. O que é o módulo de um número? O módulo é como se fosse a intensidade desse número, né? Se esse número tem um valor maior, como a gente diria, a intensidade maior. Então a gente colocou aqui o número 5 e aqui eu coloquei, ó, 1, 2, 3, 4, 5 divisões para indicar que esse número aqui ele tem um módulo igual a 5. Já esse outro aqui, ele tem um módulo igual a 3. E o sentido é para lá, porque eu vou convencionar que os números positivos estão virados para lá. Essa setinha indica para onde que o número está virado. Então os positivos estão virados para lá e os negativos estão virados para cá. Esse é um conceito que os números positivos não tinham, né? Quando a gente estava trabalhando com os números naturais, não tinha esse negócio, o número virado para lá, o número virado para cá, era tudo a mesma coisa, não tinha esse sentido de sinal. Mas agora com os números negativos, a gente tem que levar isso em conta para colocar uma direção, um sentido para esses números. Então vamos representar o número 3, ao invés de representar por um bloquinho que tem o tamanho 3, nós vamos representar por essa setinha aqui. Essa setinha, ela recebe um nome, isso aqui se chama vetor. É como se fosse uma flecha. O vetor, ele tem uma intensidade, que é o que a gente chama de módulo, e ele tem um sentido, que diz para onde que ele está sendo, digamos assim, para onde que ele está apontando, né? Então a gente representaria, por exemplo, os números negativos desse jeito aqui. São números, por exemplo, o que é um menos 4? Seria um vetor que tem o módulo 4, né? Só que ele está virado para lá, que é a direção dos números negativos, tá? Os negativos estão para lá. E aqui o número menos 6. Então ele tem o módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele está virado para lá. Então vamos passar a raciocinar com os números agora desse jeito, como se fossem vetores. Eles têm um tamanho, que seria o módulo deles, e eles têm um sentido, que pode ser o sentido positivo ou o sentido negativo. Olha só, representando um vetor genericamente aqui, a gente vai identificar 3 elementos desse vetor. Todo vetor tem um módulo. O módulo é o tamanho
desse vetor, a medida desse valor aqui, quanto mede daqui até aqui. Esquecendo essa questão do sentido, né? Sentido positivo ou negativo. Antes de ter o sentido, ele tem um módulo, que é o tamanho dele, a intensidade dele. Agora, o vetor, ele tem, já que ele tem diferença, e se ele está apontando para lá ou apontando para cá, nós vamos pegar essas duas extremidades aqui e vamos diferenciar essa extremidade aqui, a gente chama de origem do vetor. Onde ele começa, tem apenas um pontinho indicado. E essa outra extremidade aqui justamente tem esse nome, é a extremidade do vetor. Extremidade. Essa aqui recebe o nome de extremidade. Então ela é indicada como uma setinha. É isso que vai diferenciar, por exemplo, o que é um mais 4, o que é um menos 4, né? O mais 4 ele tem a setinha apontando para lá. O menos 4 tem a setinha apontando para o outro lado. Então vamos passar a encarar os números. No caso são os números inteiros, né? Os números inteiros que têm sinal. Os números naturais não tinham sinal. Eles eram todos positivos. Então a gente representava por bloquinhos. Como nesse caso aqui, apenas um bloquinho já representa o número. Mas para trabalhar com números inteiros, que podem ser positivos ou negativos, a gente tem que encarar os números desse jeito aqui, tá? Então eles têm um módulo e ele tem um sentido, que diz que se ele vai para lá ou se ele vai para cá. Então eu coloquei aqui a reta numérica 4 vezes desenhada, tá? E eu vou mostrar como é que a gente enxergaria a adição de inteiros segundo esse ponto de vista dos vetores, né? O que seria, por exemplo, 3 mais 5? Então eu vou representar aqui o número 3 e eu vou representar aqui o número 5. Então eu vou dizer como é que a gente faz a adição de dois vetores. Você, para fazer a adição de dois vetores, quando eram bloquinhos era só você juntar. Agora esquece esse negócio de juntar. Você vai fazer geometricamente a operação de adição desse jeito aqui, ó. Primeiro você vai pegar, digamos que eu queira fazer 3 mais 5. Eu estou escrevendo de forma simplificada o que isso aqui na verdade é. Isso aqui é um sinal de adição. Quais são os dois números que você está adicionando? O 3 e o 5. Lembre-se que o 3 é a mesma coisa que mais 3, né? É uma forma simplificada de você dizer mais 3. E 5 é a forma simplificada de você dizer mais 5. Então essa operação 3 mais 5, o que você está fazendo na verdade? Você está pegando o número inteiro positivo mais 3 e está somando com o número inteiro positivo mais 5, tá? Como é que a gente faz então essa operação de adição de números? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar 3 mais 5, tá? Ou 5 mais 3, dá no mesmo, né? Você vai pegar, você vai considerar que aqui você tem dois vetores que você está trabalhando. O vetor 5. O vetor 5 seria isso aqui. Isso aqui é a origem dele, isso aqui é a extremidade dele. Esse é o vetor 5, tá? E aí você vai somar ele com o vetor 3. Vamos representar o vetor 3. Vou usar aqui um outro azul, só para destacar. Você é o vetor 3. Pronto. Então tenho o 3 para lá e o 5 para lá. Como que você vai fazer? Antes a gente considerava, eu vou juntar dois bloquinhos. Agora calma aí. Agora você vai juntar dois vetores. Como que eu junto dois vetores? Você vai pegar o primeiro vetor e aí você vai desenhar o segundo vetor a partir daqui. Ou seja, você vai pegar a extremidade do primeiro, vai colar com a origem do segundo. Então você vai desenhar esse vetor mais 3 a partir daqui. É como se eu tivesse aqui 3 centímetros, vou colocar 3 centímetros aqui também, tá? Então ele vai ficar assim. Eu juntei então esse vetor. Esse, coloquei ele para cá. E aí eu cheguei num outro ponto, eu cheguei numa outra extremidade. Quem é esse número aqui que eu cheguei? Como é que você faz para descobrir onde que você foi parar? É muito simples. Você veja que esse camarada aqui,
que é o 5, ele tem uma medida, esse vetor. Qual é essa medida? Essa medida é 5. É o módulo desse vetor. E qual é esse outro vetor aqui? Qual é o módulo dele? O vetor 3, ele tem um módulo 3. Tá? E ele aparece repetido aqui. Você desenhou esse vetor mais 3 a partir desse ponto. Tá? Então, você foi para onde? Quanto é que é o módulo desse vetor total aqui? É 5 mais 3. Você somou os módulos, né? Então, você chegou aqui no número 8, que é a soma desses dois aqui. Então, essa definição, essa interpretação da adição, ela é compatível com a história lá de trás dos bloquinhos, né? De juntar dois bloquinhos. Só que agora eu estou juntando vetores, porque o vetor tem um sentido, para esquerda e direita, quer dizer, positivo e negativo. E o bloquinho não tem sentido, daí ele só tem tamanho. Vamos ver aqui as outras modalidades. Se eu colocar, por exemplo, dois números negativos, se eu tiver, por exemplo, que somar esses dois números aqui, eu quero somar o menos 3 e o menos 5. Como é que eu faço para somar? Então, eu vou tentar somar usando essa interpretação. Eu vou marcar aqui o menos 3, então ele tem o módulo 3, só que o sentido negativo. Esse é o módulo. Esse é o número menos 3. E eu vou colocar aqui também o número menos 5. O número menos 5 fica mais ou menos aqui. Menos 5. E agora eu vou desenhar esses dois vetores. Esse aqui é o vetor menos 5. Ou seja, o número inteiro menos 5, tá? Eu estou representando geometricamente esse número através de um vetorzinho. O vetor é o substituto do bloquinho. E eu vou colocar aqui esse vetor que representando o número menos 3. E agora eu vou adicionar. Qual é a nossa definição de adicionar números? Você vai pegar o primeiro número, a extremidade dele, e você vai desenhar o segundo número, o segundo vetor, a partir daquele ponto. Então você vai pegar essa medida, e você vai jogar para cá. E você vai cair no outro ponto aqui. Então você vai desenhar esse vetor, igualzinho a esse, só que a partir desse ponto. E aí você vai cair no número que é o resultado. Quanto que vai ser esse resultado? Bom, é claro que ele vai dar um cara negativo. É um número negativo porque ele está para o lado negativo. E agora, qual é o módulo desse número negativo? Esse módulo vai ser a soma desses dois módulos, porque esse pedaço aqui vale 5 e esse pedaço aqui vale 3. Então esse pedaço total vale 8. Portanto, esse aqui é o número menos 8. Ah, então a soma de menos 5 com menos 3 é menos 8. Poxa, você já sabia isso. Claro que você já sabia. Eu só estou mostrando que a gente está criando uma interpretação geométrica para a operação de adição que é compatível com a parte dos positivos e é compatível com a nova definição pelos negativos também, tá? E se eu tiver aqui um positivo e um negativo? Se você tiver um número positivo e um negativo, vamos então colocar aqui um positivo e um negativo. Eu vou colocar o número mais 5 para somar com o número menos 3. Então eu coloco aqui o número mais 5, aqui, mais 5. Vou representar por esse vetor. Esse é o mais 5. E eu vou colocar agora o número menos 3, que está aqui. Menos 3. Bom, que está representado por esse vetor virado para cá. Agora, já que é um positivo e um negativo, você tem um vetor apontando para esse lado e um vetor apontando para esse lado. Qual é a nossa definição, a nossa interpretação geométrica dessa operação? Eu estou somando o número mais 5 com o número menos 3. Como que você faz isso? Você pega o primeiro número, pega a extremidade dele, e aí você vai desenhar o segundo vetor começando nesse ponto. Então você vai desenhar o segundo vetor, você vai desenhar o menos 3 a partir desse ponto. Então o menos 3 vai aparecer aqui assim, ó. Pronto. E onde foi parar? Ele parou aqui, que é o resultado. Quanto é esse resultado? Aí você calcula quanto é que dá isso. Olha só, esse pedaço vale 5. Esse pedaço aqui é igual a esse.
que tem módulo 3. Então, isso que você está vendo aqui, que é o resultado, é esse número. Primeira coisa, ele vai ser positivo. Por quê? Porque você tem um negativo e um positivo somando, mas esse positivo é mais forte do que esse negativo. Digamos, ele tem um módulo maior, então ele vence. É como se você, eu tenho 5, gastei 3, ainda fiquei com um saldo lá de 2. Isso aí. Então quanto é que vale esse pedaço? É 5 menos 3, isso aqui dá 2. Então esse número aqui é o 2. E é o 2 positivo, porque ele caiu do lado positivo. Então, essa nossa definição, essa interpretação geométrica para a adição, ela é compatível ainda com esse caso. Só falta esse outro caso aqui, em que a gente tem um número positivo e um negativo com maior módulo. Vamos colocar aqui, então, um número mais 3. Esse é o número mais 3. E agora eu quero somar ele com menos 5. Menos 5. Pronto. Então, eu vou representar esses dois números como vetores. Esse aqui é o vetor que representa o número menos 5 e esse aqui o vetor que representa o número mais 3. Vou fazer a adição entre eles. Eu vou adicionar o menos 5 com o mais 3. Eu vou adicionar esses dois caras. Qual é a nossa definição de adição? Você vai pegar um vetor qualquer, vou pegar esse aqui. Pega a extremidade dele e você desenha o outro vetor a partir deste ponto. Então, esse vetor mais 3, que está para lá, ele vai ser desenhado a partir desse ponto aqui. Então, ele vai ser desenhado assim, ó. Pronto, e aí você vai cair num outro lugar. Então, aqui é a origem, você tem o primeiro número menos 5, aí você somou com esse vetor mais 3, e aí você parou aqui. Onde é esse lugar que você parou? Bom, você parou num lugar negativo. Parou num lugar negativo por quê? Porque esse negativo aqui, 5, ele tem um módulo maior, então ele acabou ganhando do mais 3, né? Ganha o de maior módulo. Tá, e quanto é que é? É um cara negativo, então eu já sei que é um menos ali. E quanto é o módulo dele? Eu tenho que saber o módulo dele, é isso aqui, essa distância. Quanto é que vai ser essa distância? Isso tudo que é 5, menos esse pedacinho que é 3. Então isso aqui é 5 menos 3, que dá 2. Então esse resultado aqui dá menos 2. Então você olha, em qualquer um desses 4 casos, a nossa nova interpretação geométrica de adição, baseada em vetores, que agora não são mais bloquinhos, tá? Ela é compatível com as nossas regras de formação da operação de adição. Quais são as nossas regras? Sinais iguais, soma, repete sinal. Sinais iguais, soma, repete sinal. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Subtrai e dá o sinal do maior. Legal, então a nossa regra para fazer adição de números inteiros é compatível com essa nossa nova interpretação da operação de adição.